queridos amigos e queridas amigas, meus cumprimentos em especial aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para cuja casa essa mensagem está sendo encaminhada. E também aos amigos queridos do Raciocínios Espíritas, porque essa palestra também está sendo transmitida online para os queridos amigos do Raciocínios Espíritas. Eu saúdo, portanto, a todos os queridos amigos que estão nos acompanhando nesse instante, com votos de paz, de bem-estar. O tema que nos foi sugerido, a reforma íntima te concederá paz, é de um desafio e imprescindível e é de uma importância que a programação doutrinária da FEIS não poderia deixar desapercebido, não poderia deixar de lado um tema desse, dentro desse mês, cuja programação mensal está toda voltada para o tema da paz. Não se pode, portanto, falar da paz sem falar de um tema como esse ligado à reforma íntima. Mas antes de falarmos especificamente da reforma íntima e do tema propriamente dito, à guisa de introdução aos nossos esclarecimentos e às nossas reflexões, eu me lembrei sobre esse tema de uma carta importantíssima que foi escrita em julho de 1932. Essa carta foi escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Isso mesmo. Albert Einstein, o famoso físico relativista, esse notável matemático concepcionista, esse homem que em 1905, a partir de 1905, chamado Ano Ouro da Física, praticamente modificou a concepção científica de todos os tempos. Esse notável homem já famoso, célebre na época, nessa carta especial, e eu preciso fazer aqui um contexto, Einstein era também um humanista e um pacifista. E ele estava muito preocupado com os rumos coletivos e sociais que a sua sensibilidade de gênio e ao mesmo tempo de humanista perceberam ao longo dos tempos, que realmente vai se concretizar esse medo de Einstein, esse receio de Einstein, que era os ideais nacionalistas extremados que ele via, por exemplo, na Europa, o ultranacionalismo da Europa, nessa época, estamos falando aqui de década de 30 do século XX, 1932, e ele escreve essa carta expressando um pouco desse medo, desse receio, tanto quanto outras coisas. A gente sabe que nessa época havia realmente um caldo de cultura nacionalista e ultranacionalista em vários países europeus, entre outras coisas. Einstein fazia parte de uma instituição filantrópica, instituição não organizacional, uma instituição ligada à produção de cultura, à produção de literatura e, sobretudo, de reflexões em favor do bem-estar, da civilização, da paz, da cultura de paz, que era chamada Liga das Nações. Essa instituição deu origem mais tarde à ONU, Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações era uma proposta de fazer intercâmbios e, de alguma forma, articulação com as nações da Terra para produzir uma cultura favorável ao ser humano, dialogar com as várias nações, intercambiar com pessoas proeminentes, grandes intelectuais que pudessem colaborar com essa aglutinação e, claro, ter, de alguma forma, uma espécie de liderança para tratar os conflitos, para, de alguma forma, tentar solucionar conflitos entre países, conflito entre lideranças, favorecer e ajudar no diálogo, na reconciliação, na interlocução, na intermediação. E assim, essa Liga das Nações era muito conhecida na época, o projeto fracassou relativamente, né? Mais tarde essa instituição vai ser realmente reestruturada, dando origem à ONU, né? O que Albert Einstein percebia realmente vai acontecer. Esse nacionalismo exacerbado vai alcançar um ultranacionalismo bastante hipertrofiado, no caso da Alemanha, especialmente a Alemanha da década de 30, que encarnou esse ideal nacionalista exacerbado, esse nacionalista fanático no nazismo de Hitler e no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. A verdade é que
Einstein escreve essa carta para ninguém mais, ninguém menos que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que também era relativamente famoso já na época, e Freud recebe a carta de Einstein nesses termos. Einstein dizia que estava interessado em ouvir ou em ler a contribuição de um cientista da mente, alguém que estuda o comportamento humano. Afinal, o problema da paz tem sido discutido apenas com a lei, com representantes da lei, com governantes, com o poder público, com pessoas de alguma forma que estão à frente de nações, com pessoas das ciências sociais, com físicos e cientistas, mas era necessário entender a psicologia humana na colocação, feliz em minha forma de ver, de Freud. E nessa carta que ele coloca uma série de coisas, um monte de coisa, a carta é muito rica, fala sobre os problemas que ele conseguia perceber, que ele visualizava, fala das dificuldades em manter uma paz, fala da importância da Liga das Nações como espécie de instituição que poderia dialogar, mas uma instituição é feita de seres humanos também, e ele coloca essa angústia, né? É feita de seres humanos também. E quem é que garante que esses seres humanos nessa instituição não vão também abordar o problema da paz, de alguma forma desprestigiando alguém ou contrária à paz de alguém para favorecer uma paz específica de alguns grupos? Então ele coloca ali as preocupações dele e na carta há pelo menos 3 questões básicas que ele encaminha a Freud. A primeira delas é: por que existe a guerra? A segunda delas é: como explicar o mecanismo de poder que leva os seres humanos a um entusiasmo exagerado e extremado para a guerra? Mecanismo de poder que conduz à guerra. E o último é possível evitar ou controlar a mente do homem para evitar as psicoses de ódio que levam à destruição? 3 perguntas importantíssimas. Em setembro desse ano, 1932, em Viena, Freud responde à carta, dizendo que a princípio ficou surpreso com a carta de Einstein. Surpreso porque quando ele recebeu a carta de Einstein, ele achava que Einstein estava propondo alguma questão que tocava na linha que divide o campo da física com o campo da psicologia, isso é, o campo das ciências físicas, ciências objetivas, com o campo da ciência subjetiva, da ciência psicológica, se existe um limite que, de alguma forma, é confluente para os dois lados, né, que correlaciona a área da psicologia com a área da física. Freud esperava uma carta em torno dessas questões, da mente, da física, etc. E não uma questão voltada para a guerra, para a paz, uma questão que não era necessariamente diretamente relacionada aos campos de pesquisa, tanto dele, de Freud, como do próprio Albert Einstein. Mas Freud disse: eu entendo então a sua carta, mas como uma discussão que você levanta, não como físico, mas como humanista, como pacifista, como eu também sou, que também desejo a paz e também sou voltado e interessado numa cultura de paz para a humanidade, que somos pacifistas, mas o assunto, diz Freud na carta, é um assunto muito complexo. E normalmente tem sido abordado por estadistas apenas, isso é, o problema da paz social, da paz mundial, da paz nacional, sendo abordado por governantes, né, que têm a sua contribuição, que têm o seu papel importante para esse tipo de paz. Mas Freud vai dizer: a história humana, inevitavelmente, é uma história sangrenta. É uma história de violência. E ele começa a fazer uma espécie de reflexão histórica ao longo dos tempos, dizendo que desde os primórdios, ao longo da história humana, a civilização, e mesmo antes da civilização, as sociedades humanas sempre resolveram os problemas quase sempre pela violência, ou pelo menos em algum tipo de violência. E ele vai dizer, fazendo uma espécie de revisão histórica, que se você for pegar e analisar historicamente, a violência inicial era a violência da força, a força bruta, a força muscular, como ele chama. E essa força muscular, isso é a capacidade forte de um indivíduo sobre outro, mais tarde de um grupo sobre outro, de uma tribo sobre outro, de um clã sobre outro. Vai, de alguma forma, estabelecer aqueles que são poderosos, aqueles que são líderes dos grupos e aqueles que são dominados, subalternos, oprimidos. E assim passa a história humana. Freud vai dizer
que lentamente, quando chega às armas, quando o ser humano começa a elaborar armas, a força muscular é substituída pela violência ou pela força das armas. Não mais a força muscular, mas a força das armas. Ainda é força, ainda é violência, mas é das armas. E Freud vai dizer, a partir daí, o sujeito ainda era forte, muscularmente falando, mas começa a partir daí um movimento em favor da intelectualidade. Apesar de ser violência, gera uma violência num domínio intelectual. Já havia ali o aprimoramento intelectual, já havia ali a ideia de, para eu ter que utilizar a arma, eu tenho que, de alguma forma, desenvolver o meu intelecto, desenvolver a minha inteligência, o uso das armas em favor da violência. Era necessário, portanto, o uso da força bruta, era imprescindível também ter força física, ter condição física, atlética, mas lentamente isso vai diminuindo de importância, vai enfraquecendo esse valor simbólico para o capital simbólico da habilidade no uso das armas, portanto, de alguma sorte de um domínio mais intelectual do que muscular, do que orgânico, do que biológico, ainda que houvesse a necessidade ainda do condicionamento físico, da condição mais ágil, mas lentamente essa violência, esse domínio das armas, deu lugar pela violência, pelo domínio do intelecto. E a partir daí, a partir do intelecto, as aglutinações, os estratagemas, os exércitos, as manipulações, os conciliábulos políticos e tudo isso, Freud vai dizer que gerou a lei. A lei foi gerada a partir de regras estabelecidas pelos vencedores, quase sempre os vencedores, aqueles que estão à frente das comunidades, que estabeleceram uma lei junto com aqueles que eram responsáveis pela lei, que futuramente seria o poder judiciário, junto com o poder, o poder executivo, o poder do Estado, o poder público, fazendo, portanto, essa associação para estabelecer leis. E as leis, disse Sigmund Freud, que de alguma forma resolveu alguns problemas de violência do passado, mas era também um movimento da comunidade estabelecer as regras contra o indivíduo. Então agora era contrário à lei a violência de um indivíduo. E aí como é que a lei trabalhava quando o indivíduo era violento, sendo violento com aquele indivíduo? Ou seja, a lei estabelecia, portanto, punições ou estabelecia de alguma forma sanções, que não deixa de ser uma forma de violência para com a violência de um indivíduo. Então, não era mais a violência do grupo, mas a violência do indivíduo, que gerava uma violência também, que era a violência da lei. Freud vai dizer que, embora a lei se estabeleceu para dar conta do problema da violência, mas também estabeleceu uma violência da comunidade sobre os indivíduos, as pessoas em termos individuais. Por isso, ele defende a tese de que a lei sempre caminhou com a violência. A lei sempre caminhou junto com a violência. A lei estruturou mecanismos de violência para controlar de alguma forma a população, de tal forma que determinadas condutas seriam inaceitáveis, condutas específicas individuais, e por isso seriam tratadas aí sim com violência em relação a essas condutas individuais, em detrimento do grupo, da comunidade, visando de alguma forma um bem comum, mas tendo muitos problemas de violência. Freud vai dizer também na carta que há muitas tentativas teóricas de solucionar esse problema, e que apesar da lei evoluir, apesar da lei estar em associação com o Estado, portanto, fazendo leis, estabelecendo regras também em favor daqueles que são os governantes, ou daqueles que estão à frente, daqueles que são os poderosos, os líderes, em detrimento daqueles que são dominados, e ao longo da história humana, ele diz isso de maneira muito bonita, antes se matava os vencidos. Depois se percebeu que matar os vencidos nem sempre era uma boa ideia, por uma série de problemas que ele explica na carta. Resolveu-se manter os vencidos vivos e escravizados. Os vencidos viravam, portanto, servos e força de trabalho, escravo. Mas, por outro lado, apesar disso, que era uma solução inevitável, o vencido mantido vivo, de alguma forma, os vencedores sacrificavam um pouco da sua segurança em relação aos vencidos, porque cultivando ódio e desejo de vingança, um dia essas tensões sociais poderiam gerar, portanto, revoluções e, portanto, tomada de poder, e a humanidade vai invertendo assim com tomadas de poder, com revoluções sangrentas,
para, de alguma forma, aqueles que são vencidos, quando se tornam vencedores, estabelecem também a sua lei e as suas regras, e assim sucessivamente, a famosa luta de classes, defendida pela teoria marxista, né? Essa tensão social que existe. Ora, Freud vai dizer que não tem muito para onde correr, que há realmente esse desenvolvimento cultural inevitável e que parece um paradoxo que, depois de grandes guerras sangrentas, se estabeleceu períodos de paz. E que parece, numa leitura assim apressada, numa leitura assim reflexiva de causa e efeito, parece até fazer pensar que para haver a paz era necessário antes haver guerra, né? A guerra gerou mais tarde paz. Foi assim, por exemplo, na Pax Romana, do Império Romano, quando dominou muitas terras conhecidas e em determinado momento houve um período de muita paz, né? De muita paz social, ausência de guerras entre nações. Por quê? Porque havia uma nação muito poderosa, totalitária, que governou praticamente o mundo inteiro conhecido, que tomou conta praticamente do mundo inteiro conhecido, então não havia muitos conflitos, muitas guerras. Mas Freud vai dizer que, apesar dessa ideia, né, uma nação grandiosa que domina, né, e que aglutina interesses, fazendo uma paz, né, reprimindo, portanto, também pela violência, né, reprimindo, portanto, conflitos de toda sorte, estabeleceria um período de paz, mas isso não se sustenta, disse Freud, porque sempre houve conflitos internos, conflitos pequenos, que Roma tinha que, de alguma forma, reprimir, e mais do que isso, para estabelecer uma grande nação que coordena muitos lugares, né, portanto, uma nação extensa, vinculada a um poder só, um poder único, unificado, normalmente esse poder tem que ser autoritário. Tem que cair no autoritarismo para reprimir de alguma forma as reivindicações, as manifestações mais variadas, e ainda que reprima, estabeleça paz no seu território, ainda assim não pode se libertar, não pode fugir de prováveis guerras mundiais. Isso é, quando uma nação se torna hiperpoderosa, em algum momento histórico, uma outra nação vai se tornar também poderosa e vai desafiar. Foi assim, por exemplo, nos persas, né? Cambises, depois Ciro, depois o Império Mongol, e assim por diante a gente vê isso ao longo da história, né? Então, em vez de guerras em proporções menores, guerras de proporções maiores. E aí Freud vai dizer, permita-me dizer, que eu estou fazendo toda essa introdução para falar sobre a minha abordagem psicológica. E ele vai falar sobre sua teoria, a teoria psíquica freudiana, que estabelece que o ser humano tem duas pulsões, que são dois instintos, falando de maneira resumida. Dois instintos. Um instinto que ele chama instinto de vida e um instinto que ele chama instinto de morte. O instinto de vida, ele deu o nome de Eros. Eros, bem como Platão utilizava o termo Eros, que tinha uma conotação erótica, sexual, mas no sentido de uma sexualidade mais abrangente, não apenas a sexualidade da prática do sexo, mas a sexualidade abrangente. Portanto, Eros tinha a ver com amor, com desejo, com vitalidade, ele utiliza essa expressão. E o instinto de morte, que ele chamou de Thanatos, portanto, o deus grego da mitologia da morte, instinto de vida, instinto de morte. E ele vai dizer que esses dois instintos, muito diferentemente do que se pensa, caminham juntos. Esses dois instintos caminham juntos. E na verdade, Freud vai dizer que não dá para compreendê-los de maneira isolada. Ou melhor, a gente precisa isolar para compreendê-los, mas na prática, no mundo emocional da criatura, sempre os dois estão interagindo. Não há juízo de valor nessa análise freudiana, e ele vai dizer que em todo impulso Eros tem algo de Thanatos. O impulso Eros é o instinto do esforço para viver. E o impulso Thanatos é o instinto de morte, é o instinto que se trabalha no organismo, que conduz o organismo para a inatividade, o repouso. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, exercício físico, aquilo é Eros. Mas o próprio exercício físico vai levando o meu instinto Thanatos a, em algum momento, querer repousar. O repouso, a inatividade, a falta de ação tem a ver com o impulso de morte. Portanto, a falta de movimentação do organismo. Voltar ao organismo que é animado em uma matéria inanimada. Era essa a noção freudiana sobre essa experiência, essa dimensão humana. E ele vai dizer que em toda manifestação humana, esses dois instintos estão ali, ó, em uma manifestação, portanto, por exemplo, de autopreservação, quando o ser humano quer se preservar, quer preservar a vida, isso é Eros, é instinto de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, para preservar a vida, o indivíduo tem que, de alguma forma, se defender e atacar. Thanatos.
Então ele vai dizer que o tempo todo existe isso, uma coisa associada à outra, né? Um impulso de vida envolvido também com o impulso de morte. A diferença é que em alguns momentos o impulso de vida está no consciente e o impulso de morte está inconsciente. E isso também se alterna. O amor, por exemplo, que eu dedico a uma pessoa, o amor que eu me devolvo à pessoa é eros. Mas ao mesmo tempo esse amor muitas vezes tem um desejo de posse, que é thanatos. Posse é o quê? Possuir o outro, portanto tornar o outro inanimado, morto, matéria inerte. E ele vai dar vários exemplos nesse sentido. Ele vai dizer que, se a gente for olhar historicamente, a gente tem Inquisição. Parece impulso de morte, né? Mas se você for perguntar a maioria dos religiosos daquela época, graças à mentalidade que eles tinham, na ótica histórica daquele momento, havia um ideal de vida. Havia, de alguma forma, crenças e visões de vida naquele momento, que eram visões religiosas, espirituais, muitas vezes motivadas com ainda que visões distorcidas, mas com uma compreensão que se achava ser positiva e se achava certo. E ao mesmo tempo grandes revoluções e grandes ideais de paz em favor da fraternidade, da igualdade, da liberdade, como eram os ideais da Revolução Francesa, e realmente havia um ideal, eros, né, o ideal de vida, um instinto de vida, de promover um bem-estar social, mas muitas vezes em favor disso se prendia, se excluía, violentava, se agredia e até matava-se. Aliás, como aconteceu na Revolução Francesa, quando se caiu na Era do Terror e houve as guilhotinadas em massa, inclusive de alguns daqueles líderes que foram mais tarde traídos e, em nome dessa fraternidade, dessa igualdade e dessa liberdade, receberam a punição da guilhotina, né? Então nós vemos que muitas vezes, diz Sigmund Freud, essas coisas estão se relacionando, estão, portanto, associadas. E que, na visão pessimista que ele tinha da criatura humana, Freud tinha uma visão materialista e pessimista, que não há muito jeito, que o ser humano vive dosando isso, o impulso de morte, o impulso de Eros, e o ideal era que o impulso de Eros ficasse mais alimentado pela criatura humana, a fim de que o de Thanatos ficasse mais, o impulso de morte, ficasse mais inconsciente, não viesse tanto à consciência, fosse trabalhado, porque também se os seres humanos forem muito reprimidos, por exemplo, no instinto de vida, diz Sigmund Freud, o instinto de morte vem em forma de destruição. Isso é, a ideia de que o instinto que trabalha para o organismo um dia morrer pode não trabalhar apenas internamente, mas ir para fora na direção de uma destruição exterior. Ora, Freud vai dizer que qual seria a solução pacífica? Ele diz que a solução pacífica não é fácil. Mas, escrevendo essa carta, ele vai dizer: eu, Freud, e você, Einstein, somos pacifistas. Estamos pensando aqui no problema da paz. Se nós nos preocupamos com a paz, outras pessoas podem se preocupar também. Mas muitas não se preocupam e estão, de alguma forma, trabalhando em favor da guerra. Mas se todo mundo pensasse como a gente, o mundo realmente seria pacífico. Então, há que se ter algum tipo de ideia de transformar o ser humano em pessoas pacifistas, dizia Sigmund Freud nessa carta. E ele vai dizer, só há uma solução que não seja a solução da violência. Existe a solução da violência, mas tem uma outra solução. E essa solução é dividida em dois tipos. Um deles é a vinculações emocionais, isso é, quando a gente tem na família a paz estabelecida, essa paz é estabelecida de dois modos. Ou de uma repressão das figuras de autoridade da família, pai, mãe, ou alguém de autoridade que, através da violência, estabelece uma paz aspas, social. Ou então, através dos vínculos emocionais que mantêm a gente em paz. Os vínculos emocionais, os laços de afeto. E ele vai dizer, é isso que a gente tem que trabalhar para a humanidade. Para a humanidade, de alguma forma, desenvolver mais afeto um pelos outros. E aí ele diz, e eu não tenho vergonha como psicanalista de repetir o mesmo pensamento cristão, ama teu próximo como a ti mesmo, embora eu não seja cristão, disse ele. E aí ele vai dizer, e o outro item é a identificação. Isso é, a força de uma ideia que une as pessoas. O ideal, algum ideal. E ele cita ideais religiosos,
no judaísmo, no cristianismo, em religiões orientais, que muitas vezes colaboraram para a paz, ideias religiosos superiores, mas ele vai dizer que muitas vezes esses ideais também se corromperam e formaram também o ideal coletivo em favor da destruição, né? E aí ele diz assim, até os bolcheviques que tentam me convencer, na época estava ali em pleno regime comunista da União Soviética, o comunismo de Stalin, os bolcheviques, que eram os comunistas soviéticos, especialmente vinculados ao Partido Comunista de Lenin, liderados por Lenin, ele diz, até os comunistas estão tentando me convencer que a solução para o problema da violência é realmente a administração comunista de igualdade de todos e de oportunidade única de todos, para todos, etc. O que é uma teoria muito interessante, mas na prática, afirma Sigmund Freud, isso eu não acredito, e eles próprios estão, de alguma forma, enfrentando o problema da agressividade, muitas vezes utilizando-se de agressividade, como aconteceu, aliás, na época da União Soviética, os massacres, os campos de concentração do comunismo soviético, a derrocada de Stalin em relação a tudo isso, entre outras coisas. Ora, vai dizer Sigmund Freud, e aí ele é bem contemporâneo da sua época, porque Freud é herdeiro do iluminismo que pregava a ideia da razão, o intelecto, para, de alguma forma, dar conta de tudo. Freud é quase que contemporâneo de Allan Kardec também foi influenciado pelo iluminismo, aliás, uma proposta muito boa e muito interessante, muito rica. O iluminismo francês, que de alguma forma preconizava, defendia a ideia do uso da razão para controle dos instintos, dos impulsos humanos e a solução de todos os problemas por meio da razão, etc. Mas Freud vai dizer que, embora esse ideal, o iluminista, fosse o ideal, ou seja, eu controlar os meus impulsos de morte e de destruição através da razão, ele diz que na prática nem sempre isso é fácil. E na prática ele não vê viabilidade concreta daquilo acontecer, pelo menos a curto prazo. Por quê? Porque o homem da psicanálise não é um homem apenas racional. Ele tem razão, mas ele tem impulsos inconscientes. Ele tem coisas que ele não controla totalmente, que ele não administra de maneira ampla. E Freud, no entanto, fala de uma evolução cultural. Ele diz que é inegável que a sociedade está evoluindo, que há uma evolução cultural, à qual a gente dá o nome de civilização. E nessa evolução cultural, cujos problemas violentos têm tentado ser abordados de uma maneira mais pacífica, nem sempre conseguindo, e ele conclui dizendo assim, eu não sei se existe alguma solução, se existe alguma coisa que impeça de acontecer a guerra. Talvez o fato de a gente estar conversando nessa carta sobre isso, já é o fato de a gente tentar dar conta dessa impotência nossa, pensando sobre o problema, ou talvez nos indignando em relação à guerra. Mas a verdade é que a única solução que eu vejo é mais eros, isso é, mais relações, mais vínculos emocionais, mais laços emocionais, mais cultura, mais produção cultural, para de alguma forma diminuir ali o impulso de morte. Porque o homem da psicanálise é um homem reprimido, cujos instintos animais foram reprimidos pela civilização e de vez em quando esses instintos vêm à tona agredindo. E como é que a gente faz isso? Liberando esses instintos reprimidos através de cultura, através de coisas que possam aliviar um pouco e não fazer com que o caldeirão encha e a panela de pressão exploda. Essa era a ideia freudiana, e ele diz que não tem muito o que fazer além disso não. Afinal, o ser humano é um ser humano neurótico, o ser humano da psicanálise é um ser humano neurótico, é um ser humano que vive administrando as suas neuroses, os seus sintomas, linguagem clássica da psicanálise, e talvez a guerra seja inevitável, é assim que ele conclui, talvez a guerra seja inevitável, não se sabe quando todo mundo vai ser pacifista, quem sabe um dia eu e você, que somos pacifistas, será comum à humanidade toda, mas eu não vejo essa modificação de uma hora para outra e talvez não haja ali solução imediata, a não ser a gente trabalhar uma cultura cada vez mais de laços emocionais para um dia produzir uma ideia maior, uma força das ideias em torno da paz. Essa era a conclusão que Freud estabelecia no final da sua carta de setembro de 1932, em cujas últimas linhas ele ainda coloca: peço desculpa se eu decepcionei com minha resposta, com a ausência de alguma solução prática, subscrevo-me a você, cumprimento você, mas é isso que eu gostaria de colaborar em torno desse tema. Jesus, há 2000 anos, estabeleceu, conforme se encontra nos evangelhos: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não la dou como o mundo oferece. Eu a dou
apenas como eu a posso dar. Jesus já estabelecia ali naquele momento que havia uma paz do mundo, essa que foi discutida por Freud junto com Einstein, e a paz que ele estava querendo oferecer. Portanto, há uma diferença entre uma paz, essa paz que é de alguma forma discutida mundialmente, e a paz que Jesus ia oferecer. Eu não nola dou como o mundo dá. Eu a dou somente como eu a posso dar. O que significa dizer que é uma paz de ordem diferente. E em outra oportunidade ele vai dizer, eu não trago a paz, mas sim a espada. Eu não trago a paz, mas sim a espada. Venho dividir. Ele fala isso. E Emmanuel, o espírito nobre, vai tentar interpretar essa passagem para dizer que a paz do mundo, a paz convencionalmente falada, é a zona de conforto. A paz que o mundo estabelece é quando ninguém me incomoda, aí eu acho que eu estou em paz. Quando há um intervalo entre uma nação e outra nação, um intervalo entre guerras envolvendo duas nações. Quando duas nações ficam em armistício, em ausência de conflito, a gente chama isso de paz, que às vezes é o intervalo de uma guerra para a próxima guerra. E não necessariamente um estado de paz. Eu não venho trazer a paz, disse ele, mas sem espada. O que é que ele queria dizer? Emmanuel, interpretando isso, vai dizer que essa é a espada simbólica de Jesus. E qual é a espada simbólica de Jesus? É que a sua paz não é estabelecida através de ausência de atividade. A paz de Jesus é uma paz dinâmica, é uma construção que eu vou desenvolvendo dinamicamente. Isso é, a paz de Jesus é conquistada na luta, é conquistada na ação. Eu só consigo conquistar essa paz através de uma mudança de postura, de uma alteração comportamental. A espada simbólica, diz Emmanuel, e ele utiliza de uma metáfora, de uma imagem muito bonita. Pega a espada, uma espada, especialmente essas espadas antigas, das culturas antigas, as espadas medievais, por exemplo, as espadas das cruzadas, as espadas antigas, pegue e você vai ver que no punho dela, onde nós seguramos, onde o ser humano segura, esse punho tem, muitas vezes ali, aquela extremidade de material diferente para a mão segurar, que não é do metal, para não ferir, e ao mesmo tempo, na parte superior, onde fica a mão, nós temos ali, às vezes, ou uma tala ou um material em horizontal, ou duas hastes em horizontal. Pegue essa espada, diz Emmanuel, coloque para baixo e crave no chão. Sabe o que ela vira? Ela vira uma cruz. Diz Emmanuel que a espada simbólica do Cristo é isso. É essa espada do mundo que eu cravo no chão e vira uma cruz. O que é que representa cravar no chão? É a espada simbólica de Jesus de cravar o chão na terra, é que essas armas são armas interiores. Não é uma espada para ser usada com o outro, não é uma espada para ser cravada no outro, mas é uma espada para ser cravada na intimidade da terra, que é o símbolo da terra de nós mesmos. É uma espada para ser cravada em nossa intimidade, simbolicamente falando, claro, né? Que espada é essa simbólica que vira uma cruz? O aperfeiçoamento interior, a reforma íntima. Por isso, Emmanuel diz que a espada simbólica de Jesus é o bom combate. O bom combate. O bom combate do apóstolo Paulo. Paulo dizia, combati o bom combate. Que bom combate é esse? É quando a gente não luta com ninguém. É quando a luta é conosco mesmo. Luta aqui no bom sentido da palavra, né? Não é para a pessoa se neurotizar e viver em violência consigo mesmo. Luta no sentido de se melhorar, de ser uma pessoa mais plena, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais harmonizada consigo mesmo, de ser uma pessoa cada vez mais harmônica, integrada consigo para conseguir se conectar com os outros. Já notaram como a gente olha o mundo exterior sempre com pessimismo? Por quê? Porque a gente joga para fora aquilo que é referência nossa. Então, eu não vejo ninguém que presta. Eu bato e olho alguém e já sei que a pessoa não presta. Eu nunca bato e olho alguém e vejo que a pessoa é um missionário do bem, vejo uma pessoa de valor. Eu só vejo o que não presta porque as minhas lentes estão escuras. Eu coloquei um óculos bastante densos, bastante cinzentos, bastante obnubilados, bastante densos mesmo, bastante trevosos, e por isso eu vejo tudo em escuridão. Jesus havia dito, né? Se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz, porque os olhos são a candeia da alma, né? Ele falava algo desse sentido. Então, por isso eu sou tão intolerante,
por isso eu sou tão rigoroso com o outro, porque no fundo eu vivo em conflito comigo mesmo e por isso eu estou também em guerra com o meu próximo. Então o bom combate é aquele que eu olho para mim e me aperfeiçoo. É aquilo que é chamado de reforma íntima na doutrina espírita, porque foi o espiritismo que 18 séculos depois de Jesus resgata o pensamento cristão original em espírito e verdade, trazendo à baila das nossas reflexões, à baila das nossas lutas, à baila dos nossos desafios mais emergentes, para explicar o porquê da vida, explicar os grandes desafios éticos existenciais, explicar as grandes lutas, os grandes problemas que nós vivemos, e é o Espiritismo quem resgata também Jesus em espírito e verdade para demonstrar que nós somos imortais, que nós viemos de um mundo espiritual e para lá voltaremos, e que a vida material é uma experiência educativa, de aprimoramento, de aperfeiçoamento espiritual, de modelagem de virtudes, de trabalho em relação às nossas anfractuosidades, isso é, o trabalho em favor das nossas virtudes, de modelação de um ser humano cada vez melhor, através das experiências, algumas das quais até é difícil. O próprio Allan Kardec perguntou antes de Freud, antes de Einstein, porque ele é anterior, é século XIX, antes dessas cartas de 1932, o próprio Allan Kardec pergunta aos espíritos, item do Livro dos Espíritos 742, em pleno 1857, no Livro dos Espíritos, ele pergunta por que existe a guerra. Uma das perguntas de Einstein para Freud, qual a causa da guerra? E os espíritos respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e transbordamento das paixões. Há uma predominância, portanto, de uma natureza nossa que é animal sobre uma outra natureza que também é nossa, espiritual. Porque nós temos duas naturezas, uma natureza animal e uma natureza espiritual. Se eu desenvolvo a natureza espiritual, eu diminuo a natureza animal. Se eu me vinculo e me alimento da minha natureza animal, eu enfraqueço a minha dimensão espiritual. Com a natureza animal, eu participo da vida material, com o corpo animal biológico, eu participo da vida dos animais, diz Allan Kardec. Mas com a natureza espiritual, é isso que faltou a Freud. É esse elemento que faltou a Freud, porque ele entendia a psicologia humana como sendo uma psicologia apenas orgânica, biológica, em que o psiquismo era fruto de um corpo animal. Pela natureza espiritual, eu participo da vida dos espíritos. E aí, a gente entende a segunda pergunta, como explicar o entusiasmo do ser humano para a guerra? É fácil. Olhando a literatura espiritual e os conselhos dos espíritos bons, ficamos munidos de instrumentos para compreender qual é a causa dessa sedução exagerada, desse entusiasmo exagerado pelo poder que leva à guerra, apego à matéria, vinculação com o ego e as paixões inferiores ligadas à matéria, que fazem com que o ser humano se apeguem, se submetam e se subordinem, fiquem refém dos conflitos da guerra. E a última questão, que é a questão que tem importância para o nosso tema, é como evoluir a mente do homem para evitar as psicoses do ódio e de destruição. É a reforma íntima. A reforma moral que é preconizada pela doutrina espírita. A reforma íntima, que é um processo de aperfeiçoamento. Não é um processo de violência consigo mesmo, muito pelo contrário. É um processo de superação das nossas violências. Porque, em verdade, quem vive violento com o próximo é porque é violento consigo mesmo. É porque vive em conflito, em guerra consigo mesmo. O bom combate de Paulo não é uma guerra. Pelo contrário, é uma pacificação consigo mesmo. Carl Gustav Jung, na sua época, examinando as feras nazistas, percebeu que elas tinham muito conhecimento, que elas eram intelectuais. Himmler, Eichmann, Goebbels e tantos outros eram culturalmente avançados, tinham sensibilidade musical e artística para coisas sofisticadas. Chegavam a se sensibilizar até as lágrimas ouvindo música de Bach, de Wagner e de Beethoven. Eram pessoas amantes da boa literatura. Alguns desses carrascos nazistas rompiam os campos de concentração, voltavam para casa e eram excelentes pais de famílias, maridos exemplares, pais que brincavam com seus filhos, que eram dedicados ali, mas quando rompiam
os campos de trabalho forçado ou os campos de concentração se tornavam monstros, se tornavam títeres. Eram, portanto, seres que tinham conhecimento, que a psicologia falava que consciência era conhecimento. A tese de Jung, tese famosa de Jung da consciência, vai dizer, Jung, consciência não é conhecimento, porque eles tinham um grande conhecimento, mas não tinham consciência. A consciência para Jung é um processo de amadurecimento emocional que leva o ser humano a assimilar os seus conteúdos internos instintivos, primitivos, os impulsos mais primários, assimilando-os pela consciência a ponto de se harmonizar com eles e integrá-los, assimilar os conteúdos inconscientes a ponto de se autodescobrir, numa linguagem mais fácil, se autoconhecer. O autoconhecimento é indispensável para a reforma moral. E como eu faço para me conhecer? Fazendo reflexões em torno de si mesmo. Já notaram como a gente não tem tempo para isso? Se você for pegar e fazer uma contabilidade, você dorme 8 horas, aí tem a hora da musculação, tem mais 8 horas, pelo menos 8 horas no mínimo de trabalho, na maioria dos casos, aí você tem a série que você precisa assistir, aí você tem que dar atenção à família. Quando você vai contabilizar tudo, sobra pouco tempo para você refletir sobre você mesmo. E se você não reflete sobre você mesmo, você não consegue se conhecer. Não conhecendo-se, você não consegue se modificar. Porque como é que eu vou modificar algo que eu não sei? Se eu vou reformar uma casa, eu preciso saber conhecer a casa, saber o que é que a casa precisa ser reformada. O que é que na casa precisa se reformar. Se eu nem conheço a casa, se eu nunca fui, qual é o engenheiro, qual é o arquiteto que vai fazer uma reforma, sem conhecer o local que vai ser reformado e sem saber o que é que precisa reformar. O que é que precisa reformar? Para fazer uma reforma moral, expressão conhecida na doutrina espírita, que Kardec prefere a expressão transformação moral para melhor. Para eu fazer isso, eu preciso fazer um trabalho cuidadoso de autorreflexão. Refletir sobre si mesmo, fazer análise, anotar até. Anoto os meus pontos fracos, os meus pontos vulneráveis, eu reincido nessa questão aqui. Então eu vou trabalhar, vou ter mais atenção nessa questão aqui. Fazer esse exercício. Quando cair, voltar a refletir, voltar a anotar, voltar a destacar aquele ponto e voltar a insistir a fazer diferente. Até modificar o hábito. Autoconhecimento não é o objetivo principal da doutrina espírita. O objetivo principal da doutrina espírita é a transformação moral, a reforma íntima. Mas não se faz reforma íntima sem autoconhecimento. Então, autoconhecimento não é suficiente, é necessário. É indispensável o autoconhecimento, mas não é suficiente. Por quê? Porque autoconhecimento é eu analisar as minhas realidades, as minhas virtudes que eu tenho, as minhas imperfeições, eu fazer uma análise, eu procurar refletir sobre mim mesmo, eu até buscar ajuda se eu não estou conseguindo me ver, me enxergar, visualizar a mim mesmo, buscar ajuda para que alguém possa me ajudar, seja um amigo, seja um familiar, seja um religioso, seja uma prática espiritual, seja um profissional, qualquer que seja, que eu busque alguém que possa também me ajudar, caso eu não esteja conseguindo me conhecer. Mas o autoconhecimento é o primeiro passo, ou pelo menos é metade do trabalho. O outro trabalho é eu conseguir exercitar aquilo que eu já conheço. Não, eu conheço que eu tenho esse problema, que eu reincido nesse equívoco. Então eu vou começar a me trabalhar para melhorar aquilo. E quando eu melhoro aquilo, quando eu consigo as primeiras vitórias naquilo, aquilo me dá uma paz. Aquilo me proporciona uma paz verdadeira. Muita gente me diz, eu não aguento, se alguém me diz um desaforo, eu fico com aqui que eu preciso dizer alguma coisa. Se eu não disser, eu morro. E eu costumo dizer, faça o teste, não diga nada, fique calado, para você ver se você morre. Não morre. É apenas o ego dizendo para si mesmo que não aguenta, que precisa dizer. São os impulsos agressivos, são os impulsos automáticos, alguns dos quais estão ali arraigados, estruturados em muitas e múltiplas reencarnações. Portanto, é algo que não se modifica de uma hora para outra, porque está muito automatizado, mas precisa de uma vontade perseverante, de uma obstinação para ser colocado em prática aquilo. Insistir nos bons hábitos, porque a gente vai mudar só os hábitos ruins com outros hábitos. E esses hábitos vão proporcionar paz. E essa pessoa que diz que não aguenta, quando começa a fazer os primeiros esforços, a princípio muito difícil, porque vem a tentação de revidar uma agressão, de bater na mesma moeda, mas quando ela consegue superar, consegue a primeira vitória, que é a vitória do autocontrole da irritabilidade, ainda que fique irritada por dentro, mas já conseguiu superar a explosão da irritação por fora, já conseguiu superar a concretização da irritação, ficou irritada por dentro, mas conseguiu
se conter, aí há um outro episódio, e ela conseguir se conter, daqui a pouco vai ficando mais fácil se conter, continua irritada, mas já não tem tanta dificuldade assim de controlar a agressividade comportamental, ainda que fique irritada por dentro, e chega um momento que nem irritada por dentro ela fica. Mas isso é com o tempo, com exercício, aos poucos, a ponto de produzir. Essa pessoa que começa a dar os primeiros passos, começa a me dizer, depois eu senti uma tranquilidade, depois eu experimento uma paz, um estado de harmonia interior, porque eu consegui superar aquele impulso agressivo. Por outro lado, muitas vezes alguém me agride, quando eu agrido de novo, eu explodo, desabafo, mas depois eu não fico bem. Aí a pessoa diz assim, desabafei, lavei a alma. Aí tem gastrite, tem labirintite, tem taquicardia, tem problema de saúde, tem esofagite, tem hernia de hiato. E acha que não tem nada, que foi bom ter desabafado, descarregado, explodido com o outro. E às vezes esses problemas físicos são já somatizações de anos e anos e anos de irritabilidade, de agressividade, de raiva cultivada e explodida, né? E entre outras coisas. O que eu não estou dizendo que todos esses problemas de todo mundo é sempre raiva, não é isso, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que em alguns casos são somatizações de comportamentos que têm sido cultivados e que fazem muito mal à sua saúde. Então, se o indivíduo é briguento, se o indivíduo é violento, se o indivíduo está odiando, ele está doente. Do ponto de vista nosso, nós compreendemos que ele está doente. Ele é infeliz. Porque essa violência para fora é sinal de ódio que ele tem em relação a ele mesmo. Um ódio que ele acaba extravasando para fora. Aquele que se harmoniza consigo mesmo, aquele que supera e vai superando, ou pelo menos está engajado em superar, ele tem um estado de tranquilidade que o foco dele não é para o outro. Esse é o problema nosso. A nossa visão é sempre para fora e não a visão interior. Quando o nosso foco for para nós mesmos, para o nosso aperfeiçoamento, aí a gente não vai se importar com as outras pessoas. A gente não vai estar nem aí para o outro. Se o outro está falando mal da gente, está falando bem. Se o outro acha a gente um santo maravilhoso, que a gente mesmo que a gente não seja. Ou se o outro acha a gente o capeta na terra, o cão na terra. Pouco importa. Pouco importa. Essa questão a gente não valoriza, a gente não tá nem aí, porque o nosso problema não é com o outro. As nossas questões não são com o outro. A nossa harmonia íntima não tem nada a ver com o outro, se o outro pensa isso ou aquilo da gente. Isso é preocupação do ego. A nossa preocupação é conosco mesmo. Então, o Espiritismo vem dizer que as imperfeições da alma geram sofrimento. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Alguém tem dúvida disso? Alguém indisciplinado, que vive correndo contra o relógio porque não consegue organizar os compromissos para chegar a tempo nos compromissos, não consegue dar conta das coisas, está sempre mal, está sempre estressado. É um sofrimento. Alguém que tem ciúmes. Aqui para nós, alguém muito ciumento. Como uma pessoa ciumenta é infeliz? Porque o tempo todo ela está insegura em estado de alerta, achando que vai ser preterida, que vai ser trocada por outra, e assim por diante. O ciúme é um verdadeiro inferno na alma. Imperfeição da alma, cuja matriz é também o egoísmo, e que gera falta de... Inveja. A pessoa que inveja, como uma pessoa invejosa é infeliz? Porque o olhar dele está para os sucessos do outro que fazem ele sofrer. Então, são imperfeições da alma. Portanto, quanto mais a gente se aperfeiçoa, reforma íntima, mais paz a gente possui. Chico Xavier tem uma frase muito bonita, um pensamento muito bonito, que na verdade é de Emmanuel. Ele diz assim, Emmanuel sempre me diz que a paciência que eu treino e que eu me esforço para exercitar para os outros é uma energia que fica comigo mesmo. Então, eu insisto e me esforço em ser paciente com aquela pessoa que me irrita, essa paciência vai ficar comigo depois. A longo prazo, essa paz fica comigo. A paciência de Joana de Ângeles é a ciência da paz. Paciência, ciência da paz. Ela decodifica a palavra. Então, Chico Xavier dizia, a paciência que eu ofereço ao outro é uma energia que fica comigo mesmo. De tal forma que eu tenho uma sensação de paciência comigo e de paz comigo. Olha só que bonito. Por isso as pessoas muito intolerantes, muito rigorosas, é o juiz da vida alheia, coitada. Porque essa pessoa que fica o tempo todo exercitando essa intolerância com o outro, esse juiz fica com elas. E acaba sendo um algoz que também se autocritica, se autobombardeia, que não gosta de si,
que se culpa facilmente, que o tempo todo fica se atormentando, que se bombardeia, que não tem uma visão positiva de si. Porque o olhar clínico intolerante para a imperfeição, para as imperfeições dos outros, é um verdadeiro algoz que a pessoa carrega consigo mesmo e que gera falta de paz em relação... Ou seja, ser compreensivo com os outros, ser tolerante com os outros, é paz. Amar o outro é paz para si. Treinar a bondade em relação ao outro é paz para si. Eu me lembro de Joana de Ângeles dizendo, em uma história sobre paciência, né? Que alguém chegou e perguntou, o que é que você está fazendo? Ele, estou treinando a paciência. Mas você não parece ser uma pessoa paciente. Ah, mas eu sou. E começou uma briga. Moral da história, a gente só treina a paciência com pessoas que provocam a nossa paciência. A gente só exercita a paciência com pessoas que estimulam a paciência a aparecer. Então eu não vou treinar a paciência com Francisco de Assis do meu lado. Eu não vou treinar a paciência com Irmã Dulce. Eu vou treinar a paciência com aquela pessoa irritante, com aquela pessoa causticante, com aquela pessoa que me desestabiliza. O que significa dizer, nesse exemplo da paciência, a gente pode pegar esse exemplo para outras virtudes e para outras condições da alma, outras conquistas da alma, é que as virtudes que dão paz a gente e que geram harmonia interior na gente somente são conquistadas na dificuldade. Entendeu agora o educandário, que é a reencarnação? Ou seja, como é que eu conquisto paciência com pessoas que me irritam? Como é que eu conquisto a virtude do perdão com ofensas? Como é que eu vou treinar o perdão? Com ofensas. Então, no fundo, essas dificuldades, por isso que quando os espíritos falam que o sofrimento, muitas vezes, é uma bênção que empurra o espírito para sempre, os espíritos não estão sendo masoquistas, não estão querendo que ninguém sofra, não. Mas estão dizendo que as dificuldades da vida empurram a gente para cima. Não é isso no campo intelectual? Não é um concurso difícil que faz a pessoa queimar ali as pestanas, estudar para a pessoa melhorar? Não é um mestrado que faz a pessoa muitas vezes melhorar e ampliar o seu conhecimento? Não é um curso que exige do aluno, que faz o aluno melhorar? Não é uma prova que o aluno faz, que ele estuda muito, que faz ele intelectualmente se aperfeiçoar? Não é o peso constante dos bíceps que o sujeito carrega constantemente na academia que vai fortalecer os músculos? A vida são desafios. E esses desafios é que desenvolvem a nossa musculatura. Musculatura essa espiritual. Então, no fundo, as dificuldades é que levam a gente à paz. Os problemas, a depender de como a gente lida com eles, não é só os problemas, porque eu posso lidar com os problemas, me revoltar e ficar até pior. Mas a depender de como eu lido com os problemas, aqueles problemas é que vão me trazer paz. Aqueles desafios é que vão produzir uma paz em mim. Uma paz que não é uma paz do mundo. É uma paz que o Cristo oferece e que somente Ele pode oferecer. Concluo a minha consideração com duas questões essenciais, dois casos especiais. Um deles é uma leitura de Paulo Estevão, que eu citei, inclusive, numa palestra recente. Eu cito de novo, eu sempre cito, quando falo sobre a paz, desse trecho. É um trecho memorável da obra Paulo Estevão. Citei, inclusive, num seminário recente do Sheila, né? E vou citar aqui, se trata de um momento especial da vida do apóstolo Paulo, quando ele já estava pregando, já havia se convertido ao cristianismo, ao evangelho, e em determinado momento, em determinada situação da vida dele, ele está em Jerusalém, ele faz uma pregação e ele é cercado, foi dado ordem de prisão a ele, ele achou que ia ser pedrejado, mas na verdade a lei permitia os 39 açoites, se não me engano é 39, que é o máximo, né? As açoitadas era coisa terrível na época, e ele foi amarrado, as pessoas ali presentes, e antes de ser levado à prisão, o castigo dos açoites. Tem gente que nem resistia aos açoites e morria nos próprios açoites. E ele foi amarrado a um tronco, e olha o que Emmanuel diz. Grande serenidade se estabeleceu então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiam ao apóstolo um inolvidável olhar, e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos.
Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava uma nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas, debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito, ardente, com insultos e ironias, na prova rude e dolorosa compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mesmos mantidas na conquistas de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduziu a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas. Mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouvia os sarcasmos dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se, bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Esse é o trecho de Paulo Estevão que eu gostaria de destacar. E por fim, quero citar um capítulo importantíssimo, interessantíssimo de Humberto de Campos Espírito, por Chico Xavier, em uma das obras dele. O capítulo se chama Em Torno da Paz, eu não me lembro agora o livro, mas fala sobre um sujeito que lia o Evangelho, que se emocionava com o Evangelho, se embriagava com aquelas informações maravilhosas da paz do Cristo, principalmente da paz do Cristo, principalmente desse texto da paz de Jesus, do bem-aventurados os pacíficos e pacificadores, né? E ele ficava deslumbrado com essas lições do Evangelho, ele queria viver, queria ter essa paz do Cristo, queria sentir essa paz do Cristo, e disse, hoje eu vou começar a tentar receber essa paz de Jesus, porque ele achava que era uma coisa assim, como se recebesse de mão beijada, né? Como se fosse assim, uma espécie de remédio que compra na farmácia e toma, e aí tem a paz de Jesus, né? E aí ele achou que se ele ficasse lembrando dessas lições do Evangelho, ele ia ter paz no coração, ele ia sentir paz, e ele ficava se deslumbrando, portanto, com esses trechos bem-aventurados pacíficos, os pacificadores, e assim por diante. Então, só que aí, quando ele, logo depois que ele começa essa leitura matinal, ele fecha, ele vai se aprontar, se arrumar para ir para o trabalho, quando ele chega no armário, a calça dele, que ele usa para o trabalho, uma das calças, estava cortada. Alguém pareceu que rasgou com uma tesoura, com uma faca. Ele então perdeu totalmente o jogo, esbravejou, gritou à esposa. A esposa veio correndo e disse, desculpe, é porque nossa filhinha, a filha caçula, está doente, eu estou dando conta dela. E os outros pequenos estão para lá e para cá, deve ter pego e feito alguma brincadeira com sua calça e acabou acontecendo esse acidente. Mas não se preocupe não, eu vou costurar, vou consertar. Pegue outra, ele trouxe outra para ele, que era idêntica àquela outra calça, para ele usar. Ele então se aprontou, já de mau humor, sentou na mesa e quando viu que tinha uma coisa que ele gostava ali no de jejum, né, no café da manhã para comer, que tinha acabado, afinal os meninos comeram tudo e não sobrou para ele, ele então engoliu quase em seco um palavrão que ia soltar ali e saiu de cara feia sem nem cumprimentar a esposa. E aí, no trânsito, ele também se apoquentou com uma e outra pessoa, e chegando lá no trabalho, alguém lhe pediu um dinheiro emprestado, ele então explodiu de vez com essa pessoa, achando que quem é você para me pedir dinheiro? Se eu estivesse nadando em dinheiro, eu não estaria aqui esse horário arrancando meu couro nesse trabalho, etc. E aí, quando ele volta para casa cansado, porque a irritabilidade constante dá cansaço, dá desvitalidade. Ele está exausto, como tivesse tomado uma surra no corpo. Chegando em casa, ele, abatido inclusive, ele foi tomar banho e lembrou-se das lições do Evangelho e começou a meditar. E ele percebeu que ele queria uma paz, que o Cristo proporcionasse uma paz para ele de fora, mas que ele não recolhesse essa paz no mundo interior dele. Então, finalmente ele percebeu que ele nunca iria receber essa paz do Cristo de fora
sem desenvolvê-la por dentro. E como é que desenvolve por dentro? Nas experiências do dia a dia que aprimoram o caráter, que amadurece o mundo emocional do sujeito com exercícios de paciência, de compreensão, de tranquilidade, de amor, de benevolência, que fazem o espírito ficar cada vez mais forte, mais fortalecido e mais alegre, mais equilibrado para a vida geral. O sujeito resiliente não é o sujeito que vive feliz. O sujeito resiliente é aquele capaz de lidar com tranquilidade e com serenidade às situações mais adversas. O sujeito que está respirando em paz, tranquilamente, pode não ser uma pessoa pacífica, pode ser uma pessoa que ainda não foi incomodada, mas o sujeito realmente pacífico é aquele que lida com as situações mais amargas em tranquilidade, em sabedoria, em lucidez, apesar da situação ser difícil e ser problemática. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido que se a reforma íntima da paz não é uma paz que eu tenha um tom de voz suave, que vai fazer com que eu tenha paz por dentro, e sim no meu mundo emocional que eu carrego em tranquilidade, em paz interior, apesar da dinâmica, do trabalho, do serviço exterior, eu me encontrar em paz por dentro, porque me modifiquei de dentro para fora, para que eu possa assimilar a paz de Jesus de fora para dentro. Muito obrigado, muita paz e até a próxima.